Boa noite, William Alves, atleta do Santa Cruz. E aqui estamos pela DNA Solidariedade, né? Em uma noite abençoada por Deus. Nós estamos aqui hoje no Minuto Solidário, abrindo uma porta de esperança para que muitas coisas aconteçam, né? E a gente vai bater um papo bem descontraído, William, né? O que é ser solidário? A gente vai falar, né, de um projeto que tem a ver, né? Um atleta doou a sua camisa, mas com que espírito de ajudar, né? Então tem muito mais por trás. A gente vai falar nesse momento também como tem, né, os projetos da DNA. E assim a gente pode construir uma noite bem tranquila, né? Eu pergunto, o que é ser voluntário, William? Bom, primeiro agradecer o convite, né? Dar boa noite a todos. O projeto DNA Solidário, tive a oportunidade de conhecer ele desde 2020, quando eu tive uma passagem aqui em Recife. Retornando agora em 2025, tive a oportunidade de ter um contato novamente com o Sérgio e poder conversar um pouco, né, sobre o que é ser solidário nos dias atuais, como um cristão pode usar a sua profissão para exercer a sua fé também, que eu acho que tudo isso está interligado, né? O cristão ele não age só em espaços religiosos, mas sim na sua vida, no seu cotidiano. Então, poder conversar um pouco sobre isso, sobre esse projeto, a intenção que a gente tem aqui de fazer um Natal solidário para a cidade de Manari. Temos alguns desafios para este final de ano e vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Eu acho que o tema solidariedade é um tema muito atual. Eu acho que todo cidadão deveria se preocupar com essa iniciativa, porque você estender a mão para o próximo é um mandamento que Jesus deixou para a gente. E eu acho que a gente exerce, né, o nosso chamado quando a gente estende a mão para aqueles que estão necessitados. E quando a gente precisar, a gente sabe que também a gente vai ter uma mão amiga para nos ajudar. Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? Beleza, William. E gostaria de te fazer uma pergunta bem bacana, William. E como atleta de alta performance, você lida com metas e vitórias em campo. De que forma você enxerga o seu talento e o esporte como uma plataforma dada por Deus para servir e glorificar o reino através de ações sociais? Bom, primeiro assim, né, falando um pouco sobre a minha profissão, foi um sonho de criança, né? E eu primeiro me tornei um jogador para depois ser alcançado por Jesus, né? Eu não venho de berço cristão. Eu, com 12 anos, comecei a iniciar em escolinhas na cidade onde eu morava, que era no interior de São Paulo. E aí fui atrás desse sonho, sempre treinando muito. E Deus me ajudou a realizar esse sonho de me tornar um jogador profissional. E através do futebol que Jesus me encontrou, através de reuniões que jogadores faziam nos clubes onde eu passei, eu tive a oportunidade de conhecer o verdadeiro amor de Cristo e de poder começar a caminhar com Jesus. E eu comecei a entender que um cristão ele não age só em espaços religiosos, numa igreja ou num final de semana no domingo, mas ele exerce a fé que ele acredita no seu dia a dia, nos relacionamentos que ele tem com as pessoas, na sua profissão, a forma como ele aborda a sua profissão e as relações que ele tem no seu dia a dia. E eu pude ver que Deus me fez um jogador de futebol. E eu sempre pensei dentro de mim como eu poderia glorificar Deus através do que eu fazia. E a primeira coisa que eu sempre busquei fazer é sempre dar o melhor de mim, do que eu poderia fazer dentro dos meus treinos e dos meus jogos. E dessa forma eu poderia glorificar Deus. E a outra forma que Deus me mostrou que eu poderia glorificar o nome dele e falar sobre o reino dele era estender a mão ao próximo, né? Assim como Jesus fez na passagem dele na terra, né? Sempre estendendo a mão ao necessitado, ao cego, ao leproso, à viúva, e tantas histórias que a gente encontra na Bíblia.
Deus também nos deixa um ensino de que a gente tem que olhar para o próximo, né? Então, isso foi uma coisa que sempre marcou muito a minha vida e, né, desde que eu conheci a Jesus, eu acho que isso fez parte, da minha caminhada. E sempre que a gente se depara com esses tipos de projeto ou pessoas que estão necessitadas, a gente vê que Deus também não fez nós jogador apenas para viver essa carreira, mas que a gente use os nossos dons, talentos e recursos para que a gente possa ajudar o próximo também. Então, né, um pouco da minha história antes de começar a jogar futebol, antes de conhecer a Cristo, e jogando futebol e depois que eu conheci a Cristo. Beleza, Uri. Aqui a gente continua de uma forma bem interativa e tem gente fazendo pergunta aqui. Qual foi o chamado ou passagem bíblica que acendeu a chama da DNA Solidariedade e deu a você a missão de transformar vidas em Manari? É bem interessante, né? A gente poder falar de um projeto que tem no seu nascedor a mão de Cristo, né? Eu digo que a DNA não é nossa, a DNA é de Deus. E Ele nos dá a oportunidade. E a gente está aqui numa noite maravilhosa dada por Ele, para a gente compartilhar, para a gente falar de solidariedade. Solidariedade, amor ao próximo, isso tem tudo a ver, né? A gente tem um projeto de doação de cadeira de rodas. Estamos com 806 cadeiras de rodas doadas, né? Daqui a pouco a gente chega a 1.000 cadeiras de rodas. Vocês que estão nos ouvindo, vocês têm a oportunidade de contribuir. Estamos fazendo uma campanha de captação da cadeira de rodas. Vocês podem entrar no site da DNA, no Instagram da DNA e perguntar como pode colaborar, né? A gente está aqui para servir com alegria, né? E são pessoas que precisam, né? A gente chega onde somente os olhos de Deus enxergam. A gente tem um outro projeto que a gente dá banho em moradores em situação de rua com uma estrutura móvel, né? Então a gente leva esperança e dignidade para essas pessoas, cortando o cabelo, levando alimento para eles, que tem muitos que durante dias ali estão sem comer. Então a gente leva, através dessa ação, esperança, né? É por aí que a gente pode construir um mundo melhor, né? E tem um Natal Luz de Manari que a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Então, tudo isso inspirado na passagem bíblica de Mateus, no capítulo 8, no verso 23 a 27, que é aquela passagem que Jesus está no porão do barco e os discípulos em cima e vem uma tempestade e aí eles recorrem a Jesus. Jesus olha, levanta-se e ali com sua voz acalma tudo. É essa passagem, porque quando Deus está à frente em nossas vidas, Ele acalma. Aqui é das ondas, né? E aí os discípulos perguntaram, quem é esse que até com os ventos pode? Jesus está à frente de nossas vidas e eu creio que à frente da DNA. Então, que assim a gente avance, né? E, Williams, e gostaria de saber, de você, e nessa inspiração de solidariedade, né, a fé cristã, como é que ela atua na sua caminhada? Sim, bom, eu contei um pouco no começo, né, como eu conheci a Jesus e como a gente usa, né, a nossa profissão, a nossa vida, na solidariedade, né? Eu acho que, né, tem algumas passagens na Bíblia que falam sobre isso, né, que a fé sem obras, né, ela é morta, né? Então, o cristão, quando ele começa a caminhar com Cristo, mas ele também tem que preocupar com as obras que ele entrega para Cristo, né? E a forma da solidariedade é uma forma de você poder exercer isso, né? Então, a fé verdadeira é aquela que você também usa as suas ações no dia a dia, né? Não adianta você, às vezes, ser um cristão, às vezes falando, e quando a necessidade de um próximo chega à sua frente, você não tem a coragem de estender a mão, né?
Então eu sempre me desafiei, isso é desafiador para todos nós, né? A gente ter um olhar sensível ao próximo que está necessitado. Porque hoje em dia a nossa vida é muito corrida, os nossos compromissos, os nossos próprios problemas às vezes nos cegam aos problemas dos outros, né? E a gente vê pessoas que se levantam para levantar cadeira de roda para necessitado, levantar um banho da graça para pessoas que são em situações vulneráveis, fazer um Natal numa cidade que precisa de ajuda. Então, quando você vê pessoas se levantando e Deus levantando pessoas em relação a isso, o nosso coração se alegra e nos estimula a também fazer igual, né? A não ser apenas um espectador da fé, mas ser participativo junto com Cristo nas obras que Ele coloca na nossa frente e nas nossas mãos. Então, isso é muito, né, gratificante poder participar desse projeto junto com o DNA Solidário e a gente espera que mais pessoas também possam se motivar com esse bate-papo que a gente está tendo aqui, procurar saber mais sobre o projeto, procurar saber mais sobre as iniciativas do DNA, né? Eles têm Instagram, tem site, tem várias informações para que as pessoas possam buscar mais informações sobre o projeto, para que elas também se sensibilizem e possam ajudar a gente, porque muitas mãos podem fazer muitas coisas, né? Agora, as poucas mãos fazem o que pode ser feito. Mas acho que se muitas pessoas tiverem essa mesma pensamento, essa mesma vontade de ajudar o próximo, acho que a gente pode alcançar e ajudar muitas pessoas que estão em necessidade. É bem interessante, a gente fala em solidariedade, né? Nós temos muitas oportunidades de levar o bem. A gente agora em outubro, né? Nós estamos hoje aqui, nesse dia 6 de outubro, trazendo uma mensagem nova. Mas no dia 1º de outubro, William, foi o Dia Nacional do Idoso, né? E nós tivemos a oportunidade, enquanto DNA, de levar a esperança, né, para um lar cristão, né? E lá tinham aqueles idosos, pessoas marginalizadas para a sociedade, muitas vezes esquecidas. E a gente teve a oportunidade de levar uma mensagem de esperança. Ou seja, naquela tarde, a gente fez com que aquelas pessoas que para muitos são invisíveis se tornassem visíveis, abraçando, ouvindo, né? Isso é muito importante, né? Porque um dia nós chegaremos lá também. Então a gente tem essa visão de ajudar ao próximo e servir com alegria. Mas a gente continua nessa caminhada e a gente está aí agora, no dia 12, no Dia das Crianças, né? Nós já fomos crianças e sabemos da importância desse carinho, desse olhar, né? Até porque a Bíblia fala, né, crianças pelo olhar de Cristo, né? Carinhoso, atencioso. Então a gente não pode virar as costas para essas crianças, né? Nós estaremos indo para uma instituição, né, onde iremos fazer o Dia das Crianças dela, né? Levar alegria, brinquedos, a uma palavra, a abraçá-las. Isso faz toda a diferença. É saber que nós estamos aqui, antenados para fazer a vontade de Deus, né? A gente pode, de uma forma bem interessante, agora, levar a mensagem Natal Luz de Manaré. William, é muito importante que as pessoas tenham uma noção que a gente está indo para um município que já foi o mais pobre do Brasil. Imagina, o município mais pobre do Brasil. A DNA já está nessa caminhada há 15 anos e a gente não vai desistir. A nossa meta é usada porque a gente está levando para um povo algo especial. E quando Deus está à frente, Ele cuida do detalhe. Observa, nessa ação, a gente vai levar, além de dignidade, 60 enxovais para as futuras mamães, criancinhas. Nós vamos levar 1.000 cestas básicas. Nós vamos levar 400 presentes para crianças.
de 4 a 12 anos. Nós vamos levar mobília para uma casa. Na área de saúde, atendimento odontológico. Então veja que é uma ação, né, grandiosa. E tudo se prepara aqui com muito amor, com muito carinho e com pessoas que acreditam no bem. Então, como é bom despertar do outro lado essa importância de servir com amor, pois essas vidas elas serão alcançadas, não por mim, não por você, mas por Jesus. Então, eis a importância da gente deixar que as coisas fluam. Mas a gente tem que tocar naquele coração ali e dizer, olha, tu quer ajudar, tem uma forma, tu tem como fazer. E o que precisa ser feito? Ter uma atitude e uma ação para gerar transformação. Então, eu te faço uma pergunta bem interessante. Nesse projeto todo, né, como você assim vislumbra uma possibilidade desse povo ajudar a DNA Solidariedade? Bom, é importante dizer algumas coisas, né? Que esse projeto tem um grande intuito e tem um grande desafio, que é levantar todos esses recursos e esses itens que foram citados aqui, mas algo muito importante também que a gente tem que deixar claro, que a palavra de Deus é pregada naquele lugar, que é a mensagem de Deus que pode transformar a vida daquelas pessoas. A ajuda é muito importante porque são pessoas necessitadas, pessoas que precisam do alimento, precisam dos enxovais, das cadeiras de rodas e de muitas outras coisas. Mas a palavra de Deus é algo que é eterno. Fiz uma rifa de uma camisa do Santa Cruz que foi usada no jogo contra o América, que foi o jogo do acesso, foi o primeiro jogo na Arena, que a gente ganhou de 1-0, e a gente disponibilizou ela para fazer uma rifa e juntar, né, um número de doações para que a gente possa juntar recursos para que a gente leve para o Natal Luz lá. O link da rifa também vai tá na descrição aqui do vídeo e no Instagram do DNA Solidariedade, e vai ficar fácil para vocês acompanhar. Então, e assim, também é levantar mais pessoas para que possam estender a mão nesse projeto que a gente tem. A camisa é um simples símbolo que a gente tem dessa iniciativa para que pessoas possam ajudar, mas eu acho que a mensagem de Deus, a história dessas pessoas, uma cidade que foi considerada a cidade mais pobre do Brasil por um bom tempo, já é um motivo muito grande para que a gente se mobilize, pessoas se levantem para nós podermos ajudar as pessoas daquela comunidade. E a camisa é um simples símbolo que a gente tem colocado para que as pessoas que acompanham o esporte, acompanhem o futebol, possam se mobilizar para que a gente levante recurso e ajude as pessoas de Manari nesse Natal Luz que se aproxima. É bem interessante essa colocação, porque a gente só vai transformar se nós tivermos atitude e ação, né? Essa camisa que você doou, meu amigo, a gente vai fazer, né, essa rifa e com os recursos a gente vai comprar alimentos para Manari. Então, como é importante vocês que estão nos ouvindo participar, né? A gente vai disponibilizar o link da rifa e vocês podem nos ajudar. Bem como também, né, você falou e eu endosso, o Pix, porque é uma ação que é para fazer o bem sem olhar a quem. A gente relatou que é um município muito pobre, já foi o pior IDH do Brasil. Então a gente pode ajudar nessa transformação, né? A gente precisa dessa luz, né? Então a gente tem que deixar para você, ouvinte, que foi tocado, que o Natal Luz de Manari é um canal de bênção, né? E que a gente precisa fazer com que a nossa fé ela se una a corações generosos e transforme vidas. Eu não vejo outro caminho, William, a não ser a solidariedade. A gente estender a mão ao próximo sem olhar a quem. Porque a nossa zona de conforto é muito bom. A gente tem onde dormir, a gente tem a nossa caminha,
A gente tem o que comer, mas aquelas pessoas que não têm o que comer, não têm onde dormir, não têm um banheiro em sua casa para tomar um banho. As suas necessidades básicas, William, são feitas fora da casa. Isso é uma realidade. Né? É só ir. É só sair da zona de conforto. E a gente, no dia 20 de dezembro, a gente vai estar indo com essa ação para levar esperança a esse povo. Então, gente, vocês que podem contribuir com a rifa, será de grande valia. E essa camisa, né, com essa assinatura de coração, ela vai fazer a diferença. Não pelo valor da camisa, mas sim pelo que a camisa vai representar na tua vida, pela tua atitude. Vidas serão alcançadas. Então a gente espera, William, que fruto disso aqui nasçam outras oportunidades. Né? É um minuto solidário, a gente se doando, a gente conversando. Tem tanta coisa boa, meu irmão, né? Por que a gente não coloca isso numa mesa, né? Por que a gente não transforma isso num alimento saudável? Cabe a nós mudar, meu irmão, né? A gente está tendo uma oportunidade nessa noite de bater um papo aqui legal, né? Mas também de gratidão a Deus por tudo. Ele nos trouxe nessa noite aqui para que nós falássemos algo inspirador para alguém que precisa ouvir uma palavra de amor, de carinho, de esperança. Quantas pessoas hoje ainda não comeram? Será que isso é inverídico? É de outro mundo? Ou a gente está pensando, sonhando muito? A gente precisa de contar com pessoas generosas para transformar alguma coisa em algum lugar do mundo. Isso chama-se solidariedade. E Deus está nos dando a oportunidade de ter um minuto solidário e falar isso para que aquelas pessoas elas sejam alcançadas. DNA é vida, DNA é esperança, DNA é amor, DNA solidariedade. É isso, né? Nós nos unirmos para fazer a diferença. Né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, esse espaço aqui que está nos dando também. É importante que a gente tenha, né, sempre essa noção de que a gente precisa um do outro. Eu não consigo chegar do outro lado dessa mesa sozinho. Eu tenho que ter uma mão amiga que se estenda e que juntos a gente faça a diferença. Essa é a minha forma de gratidão, né? De enxergar que sempre existe o outro lado da moeda. A nossa zona de conforto, ela é muito confiável. Mas o outro lado, a vida nos prepara surpresa, Will. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se firmar na palavra de Deus, porque ela é rocha a todos sempre. Eu disse não, eu vou acompanhar meu pai. E quando foi em setembro, meu pai faleceu. Mas só que teve uns dias antes dele falecer, minha irmã pediu, disse, Sérgio, vai dormir hoje na casa de papai. Está tudo bem. Aí eu fui dormir. Quando foi logo cedo, a cuidadora foi dar um banho em papai. E aí, dando banho, disse, seu Gilberto desmaiou. E ele estava todo ensaboado. E eu fui pegar papai no banheiro. Pensa, se você pegar uma pessoa ensaboada, é possível ter muita força. Porque você coloca, escorrega, coloca, escorrega. Eu consegui pegar papai e coloquei papai na cama. Eu nunca tinha ouvido papai orar. Ele só deu um soluço e voltou. E ali eu orei com papai. Coloquei Agnus Dei para ouvir. E aquele falou tocou muito no meu coração. Porque Deus disse,
O pessoal de Manari precisa de você e vai dar tudo certo. Eu entendi aquilo. A partir dali, papai veio, faleceu, e eu fui, e a gente conseguiu tudo assim, um toque de caixa, e foi uma bênção, né? Então, isso são histórias. Isso foi em 2017. 2021 foi minha mãe. Dia 8 de dezembro, minha mãe faleceu. E dia 10, dia 12, a gente tinha que estar em Manari. E o pessoal, Sérgio, você ainda vai para Manari? Eu disse, vá, meu filho. Vá. E foi uma bênção também. Então, diante das situações, das adversidades, Deus nos levanta e nos encoraja. Porque eu não falei de coisas aqui soltas nem perdidas. Falei coisa de vida, de família. Tá? Mas Deus está acima de tudo e de todos. A gente tem que honrar pai e mãe, isso é bíblico. Mas quando Deus fala, ouça. Porque foram 2 viagens a Manari que Deus falou tremendamente comigo. Tanto para ir quanto na volta. E Deus foi quem agiu e que Ele que está fazendo maravilhas em nossas vidas. Porque quando a gente ouve um testemunho, meu amigo, a gente é renovado. Você tem sua mãe ainda, né? Tenho. Pai? Tenho pai, mas eu não sei, mano. Tem pai e mãe. E eu digo para você, meu irmão, não interessa se vive ou não vive. Agosto foi dia dos pais, setembro meu pai faleceu. Eu tive a oportunidade de, na mesa onde nós estávamos almoçando, eu fazia a última homenagem ao meu pai, olhando nele, olho no olho, e disse: Papai, eu te amo. Aquele foi um momento assim que minha família estava reunida e cravou. Muitos ali, sabe? Por quê? As pessoas, elas têm aquele sentimento de no velório dizer: eu não tive a oportunidade de dizer isso, de fazer aquilo, tá? Mas Deus pode dizer assim: Aline, chega para tua mãe e diz: Mamãe, eu te amo. Não deixa chegar naquela hora de dor, naquela hora não, sabe? Porque essa mensagem ela vai levar para a eternidade. E as pessoas não entendem, sabe? Porque a gente não está aqui para ser juiz, para taxar, para julgar, não. A gente está aqui para entender que Cristo tem uma mensagem para nossas vidas. E Ele quer falar com você nessa noite. Você vai chegar em casa, uma pessoa renovada. Quando você olhar para sua esposa, você vai dar um abraço, a sua esposa vai perguntar o que foi que houve. Você vai dizer: eu fui renovado. Num podcast. Porque Deus habita, Deus quer e Deus faz. Então, meu irmão, entregar na mão dele e confiar. Eu hoje tive uma oportunidade de fazer uma mensagem bem interessante. Nessa mensagem, eu passei a mensagem de segurança. Né? A gente tem Deus, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que entregar nas mãos de Deus, porque tudo procede dele, mesmo. Nada é nosso, tudo é dele. Então, vamos obedecer, vamos confiar e vamos seguir nessa caminhada de mãos dadas, porque uma andorinha só não fazia, né? E a gente tem que olhar assim e dizer: obrigado, Senhor, pela oportunidade. Né? E a gente está aqui mostrando, né, um pouquinho do Natal de Luz de Manari. Né? É uma ação que vai se dar no dia 20 de dezembro, né? E a gente vai levar esperança a esse povo. Essa camisa aqui é uma camisa simbólica, né? Mas tem muito amor e muito carinho junto delas, né? Para que a gente leve a um povo, né, que merece muito amor e muito carinho. É isso, William. Natal, Luz, Manari. Né? Então a gente mostra assim uma camisa, né? Uma bandeira, né? A gente pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Com certeza. Essa é a camisa que os voluntários que vão para lá vão usar. É um símbolo, uma mensagem de esperança para
aquelas pessoas que tanto necessitam, então que a gente possa juntos levar recursos, levantar recursos para ajudar aquelas pessoas. É isso, gente. Queria saber como é que tu, assim, teve a primeira experiência com Deus? Uhum. Como foi algo que você experimentou uma vez e tal? Queria entender, assim, como foi que você decidiu realmente esse caminho que você. Bom, então, como eu falei, eu não venho de berço cristão, né? A minha família não era cristã, todo mundo se falava católico, mas ninguém era praticante, então eu não conhecia o evangelho em casa. E hoje, olhando a vida pelo retrovisor, eu vejo que um dos motivos de Deus me levar para o futebol foi para que eu pudesse encontrar Ele, porque sempre foi um sonho de criança, algo que eu queria muito. E Deus usou esse sonho, essa vontade, para que eu pudesse encontrar Ele. Eu comecei a ter os primeiros contatos com o Evangelho através de jogadores que eram cristãos, que faziam reuniões dentro dos clubes. E eu sempre ia ouvir a mensagem, depois seguia uma vida normal, como eu sempre vivi, longe do Evangelho, mas aos poucos essa mensagem foi entrando no meu coração, foi entrando no meu coração. E quando eu tinha 21 anos, eu tive a oportunidade de ter a minha primeira experiência fora do país. Eu tinha acertado com um clube em Hong Kong, que é próximo da China, né? Hoje ele é território chinês, na época ele era território da Inglaterra. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um missionário. Você vê as coincidências de Deus, né? Eu fui para esse clube, quando eu cheguei lá, o tradutor que trabalhava no clube lá, ele era irmão de um treinador meu da minha cidade do Brasil. E aí eu cheguei lá, né, não tinha relação nenhuma, aí eu conheci o tradutor e o tradutor era irmão desse treinador que eu tive. A gente já começou a ter um contato. E aí eu descobri que ele era cristão. E a cultura chinesa é bem diferente da brasileira. Tem lá os horóscopos chineses, os anos dos animais. Eu lembro de uma história que quando eu cheguei no clube, eles botaram um porco no meio do campo lá, e todo jogador lá ia lá e levava um incenso botava lá no porco. E o tradutor falou: "Ó, se você não quiser participar, não precisa, fica aqui no canto." E eu não participei, mas todos os jogadores chineses fizeram aquilo. E aí eu comecei a ver a forma como ele se comportava, sempre com muita educação, com muita postura. E aí depois eu descobri que ele era cristão. E aí a forma como ele se comportava, como a família dele vivia, trouxe uma luz para mim. Eu falei, eu quero isso para minha vida. Eu quero que a minha família seja como os meus filhos sejam como os filhos dele, o meu casamento seja como o da esposa dele. E aí ele começou a me convidar a ir para a igreja. E aí ele me convidou a ser batizado, me explicou o que era o batismo e eu acabei me batizando lá em Hong Kong. Então lá foi a primeira vez que eu tive contato verdadeiro com o Evangelho. Vou até abrir um parênteses, depois se não precisar colocar aí, não coloca. Que eu namorava na época, né? Eu conheci a minha esposa no Brasil, que eu sou casado até hoje. Ela também não era cristã, eu não era cristão. Eu cheguei lá, aí ele começou a me evangelizar, eu comecei a aceitar o evangelho. Aí chegou, tinha um ano de contrato, eu cheguei no meio do ano, e no final do ano a minha namorada ia pra lá, que não era esposa ainda. E eu fui falar pra esposa dele, falar, tô trazendo minha namorada pra cá, tal, pra ficar comigo. Aí ela sentou comigo e falou, você entende o que é o casamento, o que um cristão enxerga sobre o casamento, não sei o quê. E começou a falar, que você tem que casar, que você não pode ter relacionamento antes do casamento. E começou a me evangelizar. Aí eu falei, entendi tudo que ela falou. Aí fui falar pra minha namorada, que hoje é esposa. Aí ela já começou, não, essa mulher tá dando em cima de você, não sei o quê, ela não quer que eu vou pra aí e tal. E aí acabou que eu ia levar ela de qualquer jeito. Falei, não, final do ano você vem pra cá. O que aconteceu? E eu tinha jogado todos os jogos, tinha contrato, e dificilmente isso acontece. Chegou em dezembro, faltando poucos semanas para ela ir, a gente não tinha comprado a passagem, mas ia comprar a passagem. O clube falou que não queria mais que eu continuasse lá, rescindiu meu contrato e eu voltei para o Brasil. Nesse tempo que eu voltei para o Brasil, minha esposa era formada em fisioterapia, ela estava fazendo estágio numa clínica
e um pastor começou a tratar do joelho lá. E ele chegava na clínica e todo mundo falava, ih, lá vem o pastor, ninguém queria atender ele. A única que atendia ele era a minha esposa. E aí quando ele estava fazendo atendimento, ele só ia evangelizando ela e ela tratando ele e tal. Aí quando eu volto pro Brasil, eu já fui evangelizado lá, batizei, e ela foi evangelizada aqui. Aí quando eu voltei, ela já tinha aceitado Jesus, que ela começou a ir na igreja com ele. Aí quando eu volto para cá, a gente vem para Recife depois, aí a gente já vem com a intenção de casar tal e com uma maturidade sobre o cristianismo. Aí quando eu venho para cá, ele também indicou uma igreja para mim, vai ter a Presbiteriana das Graças aqui. E aí eu comecei realmente a caminhar no evangelho aqui em Recife. Então Deus usou, né, um pouco desse breve testemunho, Deus usou o futebol para ir me alcançando a minha esposa, a minha família, né? Então Deus usou o futebol para que eu conhecesse o evangelho, conhecesse a palavra dele, me convertesse e começasse a caminhar com ele. Aí eu comecei a aprender o que é caminhar numa igreja saudável aqui em Recife. Foi quando eu comecei a vir para Recife, fiquei um tempo na Presbiteriana das Graças, conheci o Adelso, que você conhece. Aí eu tive um pouco mais de entendimento, porque eu não tinha muito esse entendimento sobre que era uma igreja saudável, que era uma igreja pentecostal, ou esse evangelho que é mais difundido aí, que a gente conhece, que talvez não representa o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, dentro dessa caminhada aí, Deus usou muito o futebol para alcançar a minha família, o meu coração e a minha vida, né? Eu sou grato a Deus e por isso que eu honro a Deus com a minha profissão, sempre dando o melhor de mim, porque Deus me alcançou através do esporte. Falar uma coisa bacana, posso falar? Bem rapidinho. Eles fazem parte de um ministério chamado ID. ID quer dizer Movimento é um movimento evangelista, onde a gente se reúne todas as quintas-feiras para pregar o evangelho. Então, a gente não tem nenhuma denominação. A gente não denomina nem de evangélico, nem de católico. Porque realmente a gente só quer apresentar Jesus para as pessoas. E esse semestre a gente começou a evangelizar nas ruas. Legal. Então, a gente teve o primeiro a Fome na Rua, foi muito bom. Foi lá em Boa Viagem. Foi uma sexta-feira, a gente fez lá uma boa parada para a gente falar sobre Jesus, para a gente louvar, para a gente evangelizar pessoas. A gente encontrou várias famílias. Teve o culto não, né? Mas assim, a pregação inteira lá, a gente deu comida para aquelas crianças que estavam realmente praticamente desnutridas. E é isso que é esse movimento, 42 anos, que existe. Começou numa sala de uma casa, com dois casais e um rapaz, 5 pessoas. E hoje em dia a gente aluga uma casa de festa para a gente conseguir dar conta de botar todo mundo no mesmo lugar. É um movimento bem interessante. Hoje em dia a gente tem uma preocupação bem grande na cidade. E a gente agradece muito isso, porque a gente vê a vida de tantos jovens sendo transformados. Tem ideia quantas vidas já se dá no Jesus lá? Que bênção. Eu 50. Que bênção. Que legal. A gente faz parte desse movimento e é baseado em 16:15 e de pregar o evangelho da criatura. Realmente leva isso bastante a sério. É uma coisa que a gente bota o pé para Deus botar o chão, porque a gente. Pela fé, né? Pela fé. E a gente é muita base de fé mesmo. Muita oração, muito jejuação, muito jejum e muita sabedoria da nossa liderança. E eu falo uma coisa interessante. É um movimento, como eles dizem. Você congrega em qual igreja? Eu sou da Episcopal. Episcopal. Você está? Sou na Zion. Vamos ver. Zion, Episcopal, quer dizer, Sim. não tem assim dizer. É uma igreja. Eles são uma igreja, porque aonde tiver um ou mais reunidos em nome de Cristo é a igreja. Então, mas eles, tá certo? É um movimento que leva o evangelho. E a igreja dela é episcopal. A igreja dele é Zion. A igreja de fulaninho, né, é outra. Ou seja,
Então, Sim, o que é que ocorre? É interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer, né? Já frequentei, eu acho, umas 4 ou 5 vezes, né? Então, se você um dia tiver a oportunidade, tá certo, de não, é conhecer, sim, eu sim, acho interessante, sabe por quê? Aquilo que a gente não vê, sim. né? Tem um ditado que diz, né? O coração, o que os olhos não vê, o coração. É, é uma oportunidade, cara, de ver e de vivenciar um novo, Sim, né? E nem sei, cara, você tem experiência também até para levar uma palavra para eles sim, no meio. sim, E eles precisam, porque são jovens, sim. tá certo? Assim como você, a sua experiência. Eu estou falando assim por mim, nem falei embaixo É, para não, você, é, né? não, Mas eu nem sei se. sim, Mas assim, a oportunidade. A gente está aqui num ambiente descontraído, mas é isso, né? sim, Porque o que é que Deus quer de nós? sim. Ele quer que nós nos calemos ou que nós levemos a palavra, o evangelho vivo? Não, eu fico à disposição e eu penso assim também que às vezes falar, um jogador vai lá, é só para a gente usar de artifício ou de chamativo para que até a gente agora, depois que a gente teve o acesso, o Santa Cruz lá, ele até botou um capelão esse ano lá no, que era um pastor lá da Presbiteriana de Boa Viagem, ele acompanhou nós o ano todo, fez culto todo o tempo. Aí depois que a gente conseguiu acesso, a gente fez um culto de ação de graça Boa viagem para lá em você Boa também. Viagem, é. E aí, beleza, a gente anunciou como alguma coisa que ia falar sobre futebol, sobre a conquista nossa. Mas aí eu até tive a oportunidade de levar uma palavra, eu tinha preparado uma palavra qual é a nossa verdadeira conquista, né? Que era tipo só para maquiar com o futebol, mas para levar para Cristo, que a nossa verdadeira conquista é levar a Cristo. Se depois a gente pode trocar os WhatsApp aí tudo, se houver oportunidade para a gente fazer algum movimento que chame a atenção por ser um atleta, mas a intenção é levar a Cristo, falar sobre Jesus. Então, vamos seguir nessa caminhada, que tenha outros minutos, né? Mas com Deus conduzindo, porque se for sem Ele, não vale a pena, né? Que a gente se proponha a pensar juntos e sonhar juntos. Isso, né, na mão de Deus, pode ser transformado em muitas bênçãos. Te agradeço, mano, viu? Por sua disponibilidade, viu? Que Deus te Também, abençoe. obrigado. Também queria agradecer o convite do DNA Solidariedade. Foi muito importante participar desse momento com vocês. Dizer que é uma oportunidade para todo cristão, aquelas pessoas que conhecem a Jesus, de praticar a sua fé através da solidariedade. Então é isso, é a fé em ação. A gente pode demonstrar através da ajuda ao próximo. Então que todos possam se sensibilizar e se dedicar a esse projeto que seria muito importante. Um abraço a todos. Pegar a camisa ali para mostrar isso, eu queria que eu não, eu não podia